E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma peça do nosso quebra-cabeça. O vídeo a seguir foi transmitido ao vivo durante a CCXP Worlds 2021, no último final de semana. E é um bate-papo comigo, a Larissa Palmieri, que é roteirista, e o Daniel Esteves, que é o editor da adaptação da Anne de Green Gables, que a gente acabou de lançar. Inclusive, já está na lojinha disponível para você comprar o seu. Boa tarde, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Vamos começar a live? Aqui estamos. Galera, boa tarde. A gente tá Boa tarde. E desmuta aí, Daniel, que está mudo. Boa tarde. Tava procurando onde desmutar aqui, tinha esquecido. Muito bem. Ó, estamos aqui. Estou ouvindo um eco da minha própria voz. Eu tô no fone de ouvido. Pronto, é problema meu. Tá certinho aqui já. Tranquilo. E aí? Ok, isso tá bom. Eu tô tentando fazer a transmissão para a rede irmã. Vamos ver se eu consigo. Cara, eu nunca lembro como escreve tweet de cabeça. Não, já lembrei já, mas assim, eu tenho que pensar. Mário Cal, tô postando aqui também. Gente, eu morri para vocês e voltei, é isso? Tá funcionando aqui. Eu tô ouvindo. Eu tô aqui. Tá tudo em silêncio, que o Mário Cal tá soltando as coisas aí, a gente tá tudo em silêncio, eu também tô postando no Twitter, divulgando aqui, então ficou tudo em silêncio, né? Nossa, deu uma travadona aqui agora. Ah, então não foi só para mim. Não. Travou geral. Bom, voltamos. Eu vou fazer uma última tentativa aqui de transmitir para o YouTube, mas, galera, estamos aqui, estou eu, a Larissa, o Daniel, a gente vai conversar hoje sobre a adaptação da Anne de Green Gables, que a gente fez juntos. A Fabi não apareceu ainda, não sei se ela vai poder participar, espero que sim, que dê tempo. E a gente vai trocar uma ideia sobre esse projeto que a gente ficou praticamente um ano produzindo sem poder falar publicamente que a gente estava fazendo, né? Sim. Tipo, segurando todos os segredos e tal. E aí descobrimos, a gente vai contar um pouquinho disso, acho divertido a gente falar disso, a gente descobriu que o livro estava para sair prestes a começar a Comic Con na surpresa. Foi. Assim, a gente simplesmente descobriu, o livro existe, está na gráfica e vocês... Né, que assim, você falou que a gente ficou quase um ano, né? Que na verdade começou em setembro, né, do ano passado, e o livro acabou em junho, né? Capa, tudo meio que em junho estava pronto, mas é que a editora que segurou, né? A gente já estava na dúvida se ia sair para a CCXP a tempo ou não, né? Eu acho que vocês colocaram na mesa de vocês, mas estava essa dúvida, né? Sai ou não sai? Eu achei, quando a gente se inscreveu na CCXP, eu achei que já ia estar até lançado antes, né? Aí, no fim, saiu mesmo na semana do evento. A gente tava até sem saber se o livro ia sair mesmo, né? Foi uma ótima surpresa saber que... Foi. Né, que saiu de fato, que inclusive, não só ele já tá na venda, como ele já existe, né? A gente já tem ele em mãos. Você já viu também, Lari, o livro? Já vi, eu peguei aqui quando... Você vê que loucura, eu fiz uma live aqui, eu tô aqui no estúdio do Daniel, né? Eu cheguei aqui, fiz uma live e esqueci, mas eu vi ontem, tá tão lindo, gente. Ai, emocionante, assim, de ver, porque ficou muito... A impressão ficou linda, que é uma coisa sempre que deixa a gente muito preocupado, né? Porque o trabalho todo tá tão colorido, tão lindo, tava com medo de não ter pego, mas pegou, fiquei muito feliz, tá bem bonito. É verdade. Até porque é um processo que não dependeu da gente, né, enquanto autores, decidir a gráfica, decidir o papel e tudo mais, né? É um processo que foi mais da editora do que nosso. Então a gente só
acho que a gente só ficou em paz mesmo quando pegou o livro na mão e viu que, uau, ele existe e ele tá lindo, né? E tá lindo mesmo. E cheiroso, ó. Pra quem gosta de cheirar livro, esse livro tem um cheiro muito gostoso. Eu acho que é um cheiro, tipo, bem de livro de fazenda, sabe? Acho que faz todo sentido. A Fabi Marques, que é quem coloriu, né? É a única que não viu ainda, porque eu peguei para entregar para ela, né? Uhum. Mas acabou que ela não pôde. Ela ia vir aqui fazer a live com a gente aqui, mas ela não pôde vir. Mas o principal fator ali de preocupação que a gente tinha era a cor, porque em outros livros que a gente fez para Ciranda, essa questão do papel, aliado a alguns outros fatores, em alguns momentos a cor não ficou tão legal na impressão. E eu acho que no Anne ficou bem legal. Ficou mesmo. Gente, vamos então. A gente já está começando com um assunto super desenvolvido aqui. A Karen tá falando que no YouTube tá offline. Tá mesmo, Karen. Eu não consegui fazer a transmissão para lá, tá? A gente vai fazer só aqui, porque senão eu fico destrambelhado tentando resolver 2 lives e eu não faço nenhuma. Então vamos ficar por aqui mesmo. Mas obrigado pela presença. O Will tá aqui também dando um oi pra gente. E aí, Will? Então, assim, a gente tá começando a conversar já sobre coisas do final do processo do livro, né? Vamos primeiro se apresentar e vamos falar quem nós somos, né? Bom, provavelmente vocês chegaram aqui por causa do meu link, do meu canal, né? Isso depois vai para o meu outro canal, na outra rede, aquela que não deve ser mencionada aqui, porque ouvi dizer que se você fala o nome de uma na live da outra é um problema. Então, a vermelhinha e a roxinha. A vermelhinha e a roxinha. Então nós estamos na roxinha e eventualmente essa live vai para a vermelhinha. Eu sou o Mário, sou quadrinista. Eu trabalho com quadrinhos já tem muitos e muitos milênios, né? Desde 2004. Mas não tanto quanto o Daniel. Estava assistindo a live do Daniel um pouquinho antes e ele falando que ano que vem faz 20 anos de carreira, é isso? Cara. Você começou um pouco antes de mim, então, né? Eu comecei a produzir minhas coisas de quadrinho era 2004, né? Então, a gente tem aí uma estrada considerável. A Larissa já é um pouco mais nova no rolê. Só 5, só. E eu faço quadrinhos desde sempre, então desde 2004 eu comecei minha produção com a série Pieces, que são histórias curtas de cotidiano, então são dramas e romances e filosofias de boteco com a poética da vida real, né? E desde então eu produzi 1 milhão de coisas. Eu fiz o Terapia, que é uma webcomic bem legal, que tá... Você vai comer manteiga com pimenta, é isso? Não, isso é shoyu, tem aqui dentro. Tá. Okay. Eu tô comendo um sushi aqui, gente. Desculpa, eu tô comendo um sushi, tô almoçando na live, eu tô comendo um sushizinho aqui. Mas eu prometo não fazer bagunça aqui, não. Então, aí eu publiquei na Front. Quem viu a live do Daniel um pouquinho antes, ele falou desse começo de experimentar o quadrinho autoral, né? Na Front eu participei da Front, da Café Espacial, do Quarto Mundo, do Petisco. Ganhei uns prêmios aí no meio do caminho. Publiquei uma adaptação literária do Dom Casmurro, então a Anne não é a primeira vez que eu adapto uma obra de literatura. Uma senhora adaptação literária, que ela é grandona, capa dura. Um livrão, cara. É um livrão que, assim, não posso garantir nada, mas, né, torçam aí para que ano que vem a gente consiga começar o processo de reedição, né? Quem sabe. Ganhou jabuti com ele, né? Ganhamos um jabuti, 2 jabutis com ele, né? Aliás. Maior orgulho, cara. Tipo, é muito, muito legal. E isso antes de ter a categoria de quadrinhos no jabuti, né? Foi como ilustração e como projeto didático e paradidático. O Will tá falando que ele não sabe porque eu ainda estranho. Cara, é que assim, é meio desconcertante, sabe? Sempre eu tenho que saber o que esperar, mas eu fico um tempo sem ver o Daniel, aí de repente ele come um treco muito, tipo aquele torresmo radioativo do FIC, que era gelado no meio. Aí como chama aquele negócio do leste europeu, Daniel? Aquilo ali pra mim é o auge. Home Ops. Nossa! Eu comi pela primeira vez no casamento dele e eu gostei. Não é ruim, não. Eu não tive coragem. É um peixe cru, uma sardinha crua, com uma cebolona no meio, assim. Eu não tive coragem, não. Um dia, quem sabe. Né? Bom, mas eu tava falando dos projetos, né? E fiz o Dom Casmurro, eu fiz a Terapia, que foi uma webcomic de 2011 até 2018, que tá agora no Catarse. Aliás, eu vou colocar até um bannerzinho para avisar a galera. A Terapia 2 está no Catarse agora. A gente tem até dia 10 de dezembro para apoiar e chegar na meta. Que é muito legal. Apoiem,
tem um quadrinho bem massa, mas tipo, eu digo isso com orgulho, assim. Tipo, é um dos projetos mais legais que eu já fiz. E tá lá no Catarse para receber os apoios. Você, Mário Cal, diferente de Isso. mim, quando a gente criou... E aí, mais recentemente, eu comecei a fazer a série do Monstruário com o Lucas Oda. E a gente vai ter uma live aqui no Twitch às 4h30 para falar dos próximos passos do Monstruário. E aí um quadrinho com uma pegada um pouco mais de drama, com suspense, um pouquinho de terror. Mas, enfim. E aí, Anne, né, é o trabalho mais recente, que é justamente o que a gente vai conversar aqui. Uhum. É isso aí. Larissa, por favor, se apresenta. Bom, para quem não me conhece, sou roteirista de quadrinhos desde 2017 e eu tenho já umas publicações aí, já no meu currículo. Eu acho que eu tô no 20º quadrinho já, assim, né? Meio louco pensar quanta coisa que eu fiz já desde que eu comecei, assim. Eu comecei participando bastante de coletâneas, eu fiz 5 coletâneas da Editora Draco, e fiz uma coletânea com o Hector Lima que chama Sinistra, que é uma revista de terror muito legal. Eu também lancei, tá tudo aqui, os meus quadrinhos, ó. Esses 2 aqui eu lancei junto com o Daniel Esteves quando eu era aluna dele ainda, fazendo curso de roteiro. Esse aqui foi com o Hugo Nani, esse com o Pedro Okuyama e o Zahir, que a gente era alunos da mesma turma. O Hugo também foi aluno da mesma turma comigo, né? Tem o Zé Murai também, ó. Eu tenho uma historinha nesse, que é a segunda revista do Zé Murai e tal. E desde então eu tenho feito outras coisas. Tem um que tá com o Daniel, que eu emprestei para ele, que é uma coletânea erótica que eu fiz com o pessoal da Quanta. Tenho que dizer que eu li a história hoje de manhã e gostei. A sua história. Valeu. Eu li as 3 histórias, gostei de todas que eu li, gostei da sua. Obrigada. Aí tem essa adaptação que a gente trabalhou no começo do ano, né? Que foi lançada no meio do ano, na verdade, que é da mesma linha que está saindo a Anne de Green Gables, que é a adaptação literária pela Princípios, que é da Ciranda Cultural. E esse aqui é meu primeiro quadrinho longo, que é um roteiro solo meu. Não é uma história autoral, é uma adaptação de um clássico literário, mas é uma forma que eu encontrei de contar essa história, e é o mesmo processo que eu fiz no quadrinho da Anne, né? Se vocês quiserem ver mais os meus quadrinhos, é larissapalmieri.com.br, tem todos lá. E aí vocês vão ver tudo que eu já fiz, entendeu? É isso. A Larissa tem um site muito organizado, com todas as coisas que ela já fez lá, o link para onde compra. Eu não tenho isso aí, não. Não sei, você tem uma loja. Não, eu sei, mas é que assim, várias coisas que eu fiz que não são do meu selo estão espalhadas aí pelo mundo, né? Eu não tenho essa organização aí, não. Bom, eu sou Daniel Esteves, roteirista, editor, professor de quadrinhos, né? Eu tenho uma escola que é HQ em Foco, aqui na Vila Prudente, onde a gente está no momento, a Larissa. A Larissa, inclusive, está aqui também, a gente está separado, ela está lá em cima, eu estou aqui embaixo, mas estamos juntos, né? Eu tenho selos Zapata Edições, né, que é um selo de publicação de quadrinhos que se originou como um selo para publicar as minhas coisas, né, que eu escrevo, mas que com o passar do tempo e tal, eu comecei a também publicar projetos de parceiros, de alunos, ex-alunos, coisas assim. Então, é uma coisa que eu venho trabalhando mais nos últimos anos, a não ser só um selo com roteiros meus, né? Então, tem outras obras. E tenho quadrinhos diversos aí, são... Entre as coisas que eu escrevi, roteiro, são mais ou menos 2.000 páginas de quadrinhos publicadas. E tem essas que eu editei, que eu não escrevi, que também vai uma porrada. Então, Último Assalto, Sobre o Tempo que Estive Morta, São Paulo dos Mortos, Nanquim Descartável, Quilômetro Blues, tem um bocado de coisa aí, tá no meu site, inclusive, esses quadrinhos específicos. Tem, inclusive, cupomzinho aí da CCXP, CCXP 21, para quem quiser um descontinho de 20%, aproveita lá, né? E depois que começou a pandemia, eu exerci um pouco mais esse papel de editor, trabalhando com essas adaptações literárias que são de outra editora, né? Eu também escrevi, mas a maior parte delas eu estou só editando, né? Inclusive a Anne, né? Que foi um projeto que eu só editei, eu não escrevi, né? E aí assim, um projeto interessante que é desde o começo, de ir atrás de artista para fazer, né? Uma série de coisas que a gente vai comentar aqui, né? É interessante que
a gente vai acumulando trabalhos publicados, né? E era que a gente tem que falar sobre o que a gente já fez. Sempre meio que esquece alguma coisa, ou um trabalho que, sei lá, saiu X anos atrás e fez um estardalhaço, hoje em dia já faz tempo e você nem lembra que desenhou, que escreveu aquilo, né? Eu acho que isso é muito legal. A única coisa que... É um micro parênteses, eu juro, assim, que eu fico pensando, nossa, quanta coisa de quadrinho nacional muito, muito bacana que eu não vi, que eu não li, sabe? De autores incríveis que eu ainda não conheço. E a dificuldade que é da gente encontrar tudo isso, né? Especialmente na pandemia, que não dá pra ir numa loja, não dá pra ir em lançamentos, né? Mas enfim, fica a dica, eu sempre falo pra galera nas minhas lives e aulas que a gente precisa ter um movimento muito mais ativo enquanto fãs de quadrinho brasileiro, né? E enquanto autores de quadrinho brasileiro. Falaram que o meu som tá meio baixo aqui. Acho que é só chegar com o fone mais perto, viu, Mário Cal? Acho que já resolve. Eu tô achando também, Mário Cal, que seu som tá um pouco mais baixo que o nosso. Tá baixo mesmo. Eu vou deixar o microfone mais perto de mim aqui, então. Ai, que chique! É um microfone de streamer. Eu tenho um microfone, eu comprei um microfone. Aliás, o Mário Cal sabe o que é engraçado, cara? O Mário Cal tem canal naquela outra rede que não pode falar o nome. Na Rede Vermelha, né? Sabe o que é o mais louco, cara? Eu acho que os vídeos mais acessados do meu canal são as resenhas de equipamento que eu fiz. De microfone, de monitor, de tablet. Aí os meus vídeos falando de projeto pessoal, assim, não tem tantos views. Olha, a Mari Santos tá aí. Oi, Mari. Mari! Beijinho. Beijo, Mari. Saudade. O Cadu tá falando que eu sou gamer. Não sou, cara. Infelizmente. Aliás, eu jogo, tipo, Pokémon de Game Boy, cara. No emulador, na verdade. Eu tô pensando, Mário Cal, em comprar um Aquaplay. Aquaplay, é o minigame, lembra? O minigame é um minigame eu quero ecológico. Ver quem vai falar que vocês não são gamers. É um minigame ecológico, porque não gasta energia. Pois é. Gente, tá calor, eu tirei a blusa, desculpa aí, audiência. Então, fica à vontade. Não, fica à vontade mesmo, claro. Nossa, tá calor pra caramba mesmo, eu tô com o ventilador nas costas aqui. Mas voltando, né, o Daniel tava elaborando sobre esse caminho, né, de fazer quadrinho de adaptação literária pra Ciranda, né, pra Selo Príncipes. E vocês viram várias coisas, né? Quantas foram já, Daniel, ao todo? Começou, assim, brevemente, essa história toda começou no final de 2019, que entraram em contato comigo com uma lista enorme de coisas para fazer. E a gente começou a conversar, eles queriam originalmente pagar um valor bem abaixo do que esse que a gente está recebendo e tal. E aí a gente conseguiu negociar esses valores e tal, e a gente começou quatro adaptações, que foram o Frankenstein, né? O roteiro da Larissa, desenho do Pedro Cuyama e cor da Laís Bicudo, sua conterrânea de Campinas, né? O Robin Hood, o roteiro do Thiago Oaks, que é um outro ex-aluno, desenho do Ricardo Souza e cor do Marcelo Pitel. O Médico e o Monstro, que aí esse daqui foi o que eu escrevi, e desenho do Wanderson de Souza e cor do Dan Freitas, que é outro aí de Campinas, né? Os coloristas de Campinas aí, super ativos. Né? Pessoal muito bom. E o Corcunda de Notre Dame, que acabou de sair, deu uma atrasadinha lá e tal, que é roteiro do Lino Parra, desenho do Samuel Bono e cor também do Marcelo Pitel, junto com o Samuel Bono. Esses foram os primeiros 4 projetos. E aí tinha essa coisa de começar outros e tal, mas também tinha essa coisa de, sei lá, né, ainda estava produzindo esses primeiros 4 projetos. E aí foi quando eu já tinha sentido que assim, a gente ia começar outros quando acabasse esses, mas aí veio a urgência da Anne, né? Porque assim, de repente a editora já estava com essa coisa de fazer a Anne, eu não fazia nem ideia do que diabos era a Anne, confesso. Eu acho que vocês também não, né? Eu conhecia assim, mas nunca tinha entrado no universo dela, sabe? Eu não fazia ideia do que era. Eu não sabia nem do seriado. Mas eu também não tinha assistido. Aí eu falei, deixa eu dar uma olhadinha nesse seriado, deixa eu ver o que é. Aí eles começaram a ter mais pressa e tal, aí foi que a gente fechou. E aí a Larissa já tinha terminado o roteiro dela do Frankenstein, né? Mas os desenhistas que tinham feito o anterior estavam todos produzindo, né? E foi quando chegou em você, né? Falei, pô, vamos... A gente passou...
Olha, o Mário Cal não sabe disso, mas a gente passou horas um dia, eu e o Daniel, à noite, discutindo quem que combinava com esse trabalho. Exatamente. Eu comentei isso na live de ontem, que eu estava desenhando a Anne, que eu conversei com o Daniel algumas vezes, né? E ele sempre falava assim, tá rolando isso aí da Anne, né? De Green Gables, o que você acha, né? Edu Mendes. Oi, Edu. Edu Mendes, grande E aí, Edu. cara, e aí ficou aquela coisa assim, a gente acha e tal, não sei o que lá, mas eu lembro que você queria encontrar uma equipe só de garotas para fazer, né? Eu E tava eu achei, nessa cara, faz questão, total né? sentido, né? Mas ele falou assim, tá difícil, porque eu lembro que você falou que existe uma dificuldade de encontrar alguém que tivesse agenda para poder fazer e que tivesse a vibe certa do projeto. Exatamente. E aí acabou meio que dando certo de eu fazer. Mas assim, eu fiquei muito feliz com o convite, assim, porque apesar de eu não conhecer a história da Anne antes, tudo que a gente ia conversando, né, no começo disso, aí eu peguei o livro para ler, que o Daniel passou também, fui ler, comecei a ver um pouco do seriado, aí eu falei assim, então faz sentido, eu acho que é meio que a minha vibe mesmo. Só que eu sempre desenhei coisas de dramas mais pesados, né, de coisas assim, gente triste, coisa tipo... O Mario Cal fazia emo da Pisces e tal, Morfine, terapia, todo mundo é triste, é dramático e tal. E a Anne, ela é leve, cara, sabe? Principalmente esse primeiro livro, ela é leve, ela é feliz, ela é empolgada, ela é deslumbrada com tudo. Mas é isso, acontece muita coisa triste com ela, mas ela não é triste, né? Assim, isso. Ela tá sempre pra cima ali, né? E é bem isso, sabe? Eu fiquei pensando assim, eu acho que... E, cara, lembra, né? Pandemia rolando, né? E eu pensando assim, cara, nossa, eu tô muito afim de desenhar um negócio alegre, sabe? Eu acho que eu preciso disso pra mim e eu acho que vai ser uma ótima adição ao meu catálogo, sabe? De já ter feito isso também. E aí acabou que deu certo, né? E fizemos. Cara, assim, né? Você tocou num ponto, Cal, que até hoje de manhã, pensando, me vieram umas lágrimas. Talvez eu chore nessa live, gente. Desculpa, eu não costumo chorar. Não é comum, mas talvez eu chore. Você tocou num ponto que, assim, eu tô na CCXP falando de terror num painel, né? Então, assim, esse é o trabalho mais fora da curva que eu fiz até o momento na minha carreira. Eu nunca tinha feito nada de infanto-juvenil, eu nunca tinha feito nada de aventura, porque é um quadrinho de aventura e tal. E aí caiu isso no meu colo no meio da pandemia. Eu comecei a fazer a pandemia fazendo Frankenstein, que é um quadrinho super pesado, que foi escrito por uma mulher que estava numa situação de isolamento social também, porque rolou uma parada lá na Europa de um vulcão, uma nuvem, com a galera em casa. A ideia foi criada no momento ali que estava todo mundo em isolamento. Então combinou muito com o momento, eu estava na vibe, na mesma vibe do trabalho. E aí veio a Mary Shelley e depois veio a Anne, né? E a Anne me bugou muito a cabeça, porque assim, eu sou essa pessoa que fica escrevendo desgraceira, mas na minha vida pessoal eu sou uma pessoa bem humorada, né? Que o pessoal que convive comigo sabe que eu tô sempre fazendo piada e tal. Só que o que mais pegou para mim foi que a Anne conversou com uma Larissa que eu esqueci que existia, que era a Larissa criança. Porque a vida quebra a gente, né? E... Ai, olha aí, ó. A vida quebra a gente e tudo que eu faço muito é sobre as coisas que me quebram como autora. E aí a Anne veio e me resgatou uma coisa que eu não lembrava mais que eu tinha. Ai, gente, que ridículo chorar na live, mas tô chorando lá. É nada. Mas é super honesto, cara. E assim... ver você falar. E ela trouxe esse lado pré-adolescente que não tinham acontecido muitas coisas na minha vida, que eu via a vida muito como ela e me comportava como ela, e as pessoas também me chamavam. Meu apelido quando eu era criança era Menina Maluquinha, enfim. Quando você... antes da inocência ser quebrada, sabe? Então, trabalhar a Anne me fez muito voltar para esse lado lúdico, que sei lá, era uma coisa que eu rejeitava como autora e me trouxe essa perspectiva nova, né?
E é muito engraçado, assim, que lendo os livros, ela mantém essa leveza durante a vida mais adulta dela. Mas tem um dos meus livros favoritos da série dela é a Anne, a Casa dos Sonhos, que a vida quebra ela em 1000 pedaços, assim. Então, é uma personagem que eu me identifiquei muito, e é o meu lado. A gente estava brincando com a Laís que ela é um pônei gótico. A Anne é meu lado unicórnio, assim. Eu me identifico muito com ela, com essa parte da vida, sabe? E o quadrinho foi muito sobre isso, assim, para mim. É uma adaptação, nem é uma história autoral, mas mexeu muito, muito comigo. E só de falar eu fico emocionada, sabe? Ai, gente. É isso. Puta, eu não sei nem o que falar, assim, muito... Eu não tenho essa ligação como a sua, sabe? Mas eu acho que a vida quebra a gente, quebra todo mundo, sabe? É muito difícil chegar aí nos seus 30 anos de idade, vivendo no Brasil, né? O Cadu até comentou isso, que é difícil escrever distopia, porque a concorrência é complicada, né, com a realidade. O meu irmão comentando aqui o link para comprar o livro na minha loja. Valeu, Fiote. Eu tô falando nas lives do meu irmão, é meu departamento de marketing, cara. Ele tá maravilhoso. Super difícil. Grande Lucas Cal aí, ó. Então, mas assim, de fato, a vida quebra, porque a gente ainda acha que, querendo ou não, a gente faz parte de uma parcela com muito privilégio, né, do Brasil. Com certeza, assim. Com certeza. Mas a vida quebra todo mundo de algum jeito, e artista é foda, porque artista sente tudo, né, e eu sempre tive essa vibe bem sentimental no meu trabalho. Eu nunca... A partir do momento que eu me entendi artista, né, que eu descobri como linkar narrativa visual com arte, isso na época da faculdade, eu não consigo produzir uma coisa que não ressoa comigo de alguma forma, né? Enfim, eu tenho minhas melancolias, tenho minhas fases mais pessimistas e tal, e a Anne tem um negócio leve, jovial assim e tal, que ela veio assim me cutucar também e falou assim, cara, tá tudo legal, cara, fica mais alegre aí, né, vamos brincar, sabe? E aí eu acho que a minha ligação mais emocional com isso foi que eu comecei a perceber, assim, eu não tô me ligando com a Anne porque ela conversa com o Mário jovem, que também era super romântico, super idealista, super, né, ingênuo pra caramba, eu sou ingênuo até hoje pra muita coisa. Mas eu percebi que ela tava começando a mexer comigo, invertendo a polaridade, cara. Ela tava mexendo comigo com a minha vontade de ser pai, sabe? Olha. Né? Olha, Aninha. E assim, eu não tenho filhos ainda, né? Mas é algo que tá nos planos, mas aí, sei lá, a vida vai atropelando a gente, né? Tem várias coisas no caminho, a pandemia mudou muitos dos nossos planos, meus e da Mônica, né? E aí eu ficava pensando assim, eu tô desenhando a Anne, mas assim, eu não tava vendo ela... Quer dizer, eu via ela em partes como uma amiga, né? Tipo assim, tipo, é alguém que eu quero bem e que tem uma energia muito boa que eu quero ter por perto, mas ao mesmo tempo eu pensava, pô, eu queria ter uma filha que nem ela, cara. Sabe? Sim. E assim, beleza, se mete em umas enrascadas aí, né? Tipo, passa uns perrengues, mas que tem essa energia muito grande, sabe? Essa coisa boa de ver a vida com positividade. A Anne, ela é transformadora. Ela é uma pessoa que faz a diferença, né, nos meios onde ela tá. Isso é muito lindo, porque ela não faz isso com pretensão de ser assim. Ela só entendeu? E é muito lindo o que ela faz, assim, é lógico que é ficção, mas é muito lindo de ler, entendeu? Não tem como não se tocar, isso não tocar seu coração e pensar sobre quem você tem sido na sua vida, sabe? Como pode uma criaturinha tão pequenininha inspirar o mundo todo em volta, né? Isso é um pouco idealista, né? Porque a gente tem as nossas sombras também, mas ela também tem as dela, ela é rabugenta também, em certos momentos, ela é inconsequente e tal. Mas isso faz muito, muito a gente pensar sobre o que a gente está fazendo aqui, sabe? E nós, como artistas, a gente está fazendo esse papel todo dia, na verdade. Quando a gente está pondo para fora os nossos trabalhos, a gente tem essa vontade de mudar o mundo e de afetar as pessoas de uma forma que elas reflitam sobre as coisas, né? E eu acho que isso também é o que faz a gente sentir tanto a Anne como personagem, né? Ela traz muito do ideal do que a gente quer com a nossa arte também, entendeu? Eu entendo também que existem pessoas que com certeza não vão gostar dela. Uhum. Assim, sei lá, ela fala demais, ela é bobinha demais, sei lá,
Seja a versão da Anne que tá nos livros, seja a versão da Anne que tá no seriado, porque é diferente, né? Vale dizer que o seriado é uma adaptação bem legal, mas é bem diferente do livro, em certos aspectos, né? E a nossa é muito fiel ao livro. Mas por questões, assim, de espaço físico, né? De página, não dá pra Anne ser quem ela é, full Anne, né? Então a gente até brincava disso. A Larissa teve, acho que, o trabalho mais tipo, colossal dessa adaptação. Desenhar a Anne era tranquilaço. O tenso era pegar 25 páginas da Anne falando o quanto ela ama ler livros e transformar em um balão. Não, assim, na primeira sequência do quadrinho, ela desembesta falar com o Matthew, que é o padrasto dela. O padrasto não, é o pai adotivo dela, né? E ela desembesta falar e ela fala 3 páginas sobre como ela gostaria de se casar com um vestido de noiva e blá, 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 blá. E ela fala, e o Matthew é extremamente lacônico, é monossilábico, né? Então, resumir isso, esse monte de falas da Anne em pequenos balões, assim, foi o auge da síntese. Todo o meu talento para tweets, eu tive que, né, que você tem que ter síntese no Twitter, né? Sim. Eu tive que usar uns balões ali, né? Foi um trabalho, E é interessante também, porque essa síntese, acho que a gente já está falando mesmo do processo criativo da coisa agora, né? É interessante que essa síntese, ela não pode... você tem que ser sintético por uma questão de espaço, mas a Anne tem que falar muito, porque ela é isso, né? Então, como que você ter que sintetizar e ainda manter que a personagem é uma tagarelinha empolgada com tudo. Né? Tem acho que, pegando altos ganchos aí, nessa questão, eu lembro que quando chegavam os roteiros da Larissa, eu olhava para aquilo e falava, meu Deus, Larissa, vai ter que cortar metade desses diálogos aí, mano, não cabe, senão o Maricão não vai desenhar, vai desenhar uma cabecinha desse tamanho, para botar esse monte de balão aí. Então, Maricão, ó, vai na fé que vai ter que cortar texto, fica tranquilo, né? Agora, voltando uns passos atrás em coisas que vocês estavam falando também, até falei isso ontem, acho que numa outra live, eu lembro que quando eu vi essa coisa de, fazer a Anne, não sei o quê, quem eu vou chamar, vai daqui, vai dali, e eu falei, vamos soltar essa bomba no colo da Larissa, que eu acho que vai ser legal para ela, assim, sabe? Uma coisa de sair da zona de conforto, ir para um outro universo e, de repente, até abrir um leque de possibilidades no trabalho autoral dela, né? Não só enquanto trampo ou adaptação, mas, tipo, poxa, de repente tem outros tipos de história que você pode contar e que tá aí com você, né? Outras Larissas que podem brotar, que você pode escrever histórias com isso, porque às vezes a gente tem uma coisa de, eu faço histórias de tal tipo, mas a gente pode mudar também, né? Assim, de um ano para o outro acontece tanta coisa na vida, no mundo. Quando foi que em 2019 a gente ia imaginar que ia ter pandemia, essa porra toda? Nunca, né? Então, eu acho que é bem legal ter tido também a Larissa ter tido essa relação. Eu fico contente enquanto editor de ter provocado isso, né? E também você, né, Cal, por um outro lado, algumas outras coisas do ponto de vista pessoal e tudo mais. E, assim, ter certeza que eu escolhi o desenhista corretíssimo, porque eu não consigo mais não olhar a Anne que não seja com o seu desenho ali e tal, com a cara que você deu, né? E que, de uma certa forma, por mais que ela tivesse uma proximidade com coisas que você trabalha, é isso, também ela tinha alguns pontos muito diferentes, né? Você trabalha muito mais com... Por mais que você tenha feito Dom Casmurro e tal, mas a maior parte das suas histórias trabalham mais com ambientes urbanos, com coisas contemporâneas, né? Bem menos histórias de época, fazenda, floresta, essa coisa toda que tá ali, né? O vestuário, cavalo, carroça, isso foi muito novidade para mim. E a Fabi também, que infelizmente não está aqui hoje, mas que também quem conhece a Fabi, né? A Fabi, rede social lá, treta, tiro, porrada e bomba, mas, mano, ela fez um negócio super fofo ali também, entrou no espírito do negócio da
da Não, isso personagem, né? Total. do que eu já vi da Fabi, são as páginas, algumas das páginas mais lindas que ela fez até hoje estão nesse trabalho, assim, mesmo. É um brilho, é uma coisa tão gostosa, porque a gente passa por várias estações nesse quadrinho. Tem inverno, tem outono, tem primavera, tem verão, porque ela vai envelhecendo à medida que o quadrinho passa, né? E ela faz cada cor, assim, de ficar embasbacado, como ela pega bem. Até o tom do cabelo dela que vai mudando um pouco conforme ela vai amadurecendo, que inclusive assim, tem coisas que você estava às vezes fazendo tanta coisa, que chegou um momento que eu estava editando isso, eu pensei, mano, por que o cabelo da Ana escureceu, né? Tá errado, eu fui falar com a Fabi, e ela, não, mas tinha um negócio no roteiro lá, e eu realmente lembrei, nossa, é verdade, tinha a ver com a história isso acontecer, porque você tá fazendo tanta coisa que tem uma hora que eu fiquei louco e achei que tava errado, sabe? Pô, tá errado esse tom aqui de cor da Fabi. Mas tinha a ver com a história ali e tal, né? Desenvolvimento da personagem. Eu lembro que quando a gente estava ainda debatendo a entrada, eu entrar ou não no projeto, como é que ia ser, eu até falava pro Daniel, cara, me preocupa um pouco, porque eu sinto que a Anne é solar demais, cara, sabe? Ela precisa de cor explodindo, assim, ela precisa de luz, né? E eu sempre desenhei tudo muito dark, né? Assim, eu venho de uma tradição de quadrinho preto e branco, né? Eu me viro muito bem em preto e branco. E já foi um desafio, por exemplo, trabalhar com o Dan, né, o Dan Freitas, no Monstruário, porque apesar do Monstruário ser uma história mais dark, ela ia ser colorida. Então eu tenho que pensar num desenho que vai receber cor. E a Anne é mais ainda, porque não é uma história pesada e vai receber cor. E essa cor, que eu falava pro Daniel, seria legal achar alguém que conseguisse trazer uma vibração muito legal, assim, né? Tipo de saturação, de cor, de sei lá, uma paleta bem solar pra Anne. E acho que a Fabi, nossa, cara, matou a pau, assim, cara. Ela resolveu. Tem umas cenas que são, tipo, incríveis, que elas trazem um brilho, assim, alaranjado do dia, sabe? Eu falei, puta, é isso, cara, sabe? Deu certinho. Inclusive, eu sou ignorante, né, idiota, eu aqui na hora de falar boto um sushi na boca. Perdão. A Larissa e o Mário Cal já... O Mário Cal já conheço desde 2008, é isso, Mário Cal? 2006, da Front. 2006? 2007, eu acho. Foi por aí, 2006, 2007, né? Foi nessa transição. A Larissa desde 2017, né? Mas é isso, fez aula, então passou a conviver muito e tal. Agora a Fabi era uma pessoa que eu conhecia o trabalho, mas não conhecia ela, de fato, né? Então, assim, foi um convite também, vamos conhecer mais uma pessoa, né? Assim, trabalhar com uma pessoa que eu nunca trabalhei, que eu nunca fiz nada. E, pô, foi fantástico. Né? Ela super topou, adorou e, né, quer fazer mais e tal. Pô, foi muito bom. Né? Aliás, uma coisa que eu tô falando nas lives para as pessoas é o seguinte, cara. Todo mundo que gosta da Anne, que pensou em comprar o livro, que vai comprar comigo, com a Lari, com o Daniel, que seja, vai atrás da editora da Ciranda Cultural nas redes sociais e entre em contato com eles e fala o quanto vocês gostaram da Anne e que vocês querem mais livros da Anne com a mesma equipe, porque a gente tá muito na pilha de continuar. É um projeto muito gostoso de fazer. Sim, eu adoraria. Eu adoraria. A nossa ideia era fazer os 6 livros da Anne, né, em quadrinhos, né? Todos então, a ideia original da editora era essa, inclusive, né? Fazer tudo. Só que eu acho que era uma ideia no momento que estava muito quente a coisa toda da Anne. Só que eles lançaram muitos produtos da Anne e, no momento, deram uma segurada, né? Tipo, Anne não é mais essa coisa toda, comercialmente falando, lá para eles. Espero que o quadrinho dê uma renovada nisso para eles quererem fazer os próximos. Eu espero que sim. Porque eu lembro que a Larissa falava muito isso e me surpreendeu a princípio, que a fanbase é gigantesca, né, cara? É muito intensa e fiel, e eu não sabia, cara. Então eu espero que a nossa Anne chegue nessa galera que gosta da Anne, do seriado, que gosta dos livros, que gosta do anime. Cara, tem um anime da Anne. Né? Acho que nos anos 70. Hoje de manhã, um amigo meu do colégio, com quem eu não falo há muito tempo, eu tenho lá no Facebook, eu acho que ele viu alguma postagem, me mandou uma mensagem pedindo no meu WhatsApp que ele queria comprar o livro da Anne para a filha dele que ama. Então, assim, ele já deve ter visto no Facebook eu divulgando todos os tipos de quadrinhos que eu já fiz, tanto meus quanto de outras pessoas e tal. E nunca foi algo que chamou a atenção dele, tal, né? E hoje ele me mandou mensagem, queria meu WhatsApp, pá, não sei o quê, porque ele queria comprar para a filha dele, porque a filha dele adora, não sei o quê. Não sei o que lá.
as amigas da minha mãe. A minha mãe é uma senhora de 62 anos, evangélica. Ela compartilhou no Facebook dela, as amigas da minha mãe piraram, Achei porque isso gostam tão da legal. série, porque as filhas gostam. E isso é muito legal, porque assim, eu tô falando com um público, um trabalho meu está falando com um público que nunca falei até agora, que é muito maior, né? Eu sempre publiquei muito em nicho. E isso tá sendo uma novidade para mim também, assim, né? Tipo, eu não estou escrevendo quadrinho para chocar pessoas, eu estou escrevendo quadrinho para entreter e para fazer rir. E eu tô muito curiosa. As minhas amigas que têm filhos compraram já. Enfim, tá uma loucura. Eu quero ver como vai desenvolver isso, porque é um público muito diferente para mim. Eu tô bem curioso para ver como isso vai ser em eventos presenciais, né? E se a gente conseguir, tomara que dê certo, ou pela editora ou entre nós, que a gente faça uma sessão de autógrafos com os 4 juntos, né, da Anne, porque eu acho que é muito interessante. Aliás, eu não contei isso para vocês, mas eu queria muito fazer um retrato nosso, tipo, nós 4 vestidos como na época da Anne, sabe? Tá na minha cabeça esse desenho há meses, eu sei exatamente como fazer. Vou cobrar. Né? Eu preciso fazer agora. Ainda mais Mas eu porque fiquei a pensando, Fabi é ruivinha por natureza, né? Dá pra fazer muito ela de Anne. sim. E aí eu imaginei assim, a gente lá, tipo, na mesa, né, conversando com as pessoas, e chegam os fãs da Anne, né, que estão acostumados com a vibe da Anne, e aí tem uma gótica, e aí tem uma mina tatuada super punk, e aí tem o Daniel, sei lá, com uma cerveja na mão, e tem eu, tipo, meio lacônico, assim, meio, tipo, transtornado com os meus demônios internos, assim, sabe? Meio pré-Mutarelli, assim, sabe? Não, porque o mundo, cara, nossa. E aí, tipo, a gente fez esse quadrinho que é uma explosão de amor, sabe, cara? Acho que vai ser muito interessante quando a gente estiver presencialmente autografando esse livro. Eu vou, Mário Carlos, enquanto a gente está aqui falando tudo isso, eu vou compartilhar a tela aqui para mostrar umas imagenzinhas de produção também. Vou primeiro compartilhar aqui. Cadê? Será que você pode compartilhar? Eu consigo, só que eu não sei por que não está aparecendo o que eu queria compartilhar. Vamos ver por aí. Eu compartilhar os seus primeiros esboços. Só fazendo um parênteses, imagina a minha mesa. Calma. Eu tenho coletânea erótica, tenho Frankenstein, tenho quadrinhos sobre Segunda Guerra, aí de repente vem Anne, assim. Loucura, vai ser uma loucura. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, muito legal que o Daniel falou, para mostrar o quão versátil você é como roteirista, sabe? E é que a gente faz isso, né? Tipo, às vezes você pega um trabalho encomendado. Querendo ou não, a Anne foi um trabalho encomendado, né? Tipo, Foi. Queremos um trabalho, a gente foi contratado para produzir. Provavelmente não é o que nós faríamos por conta. Mas, cara, a gente fez e ficou tão legal, né? Agora eu me considero apto, acho que você também se considera apto a escrever coisa fofa também desse nível, né? Nossa, sim, acho que sim, consigam. Ainda mais porque eu te disse, eu me conectei eu me lembrei de que eu tenho isso dentro de mim também, né? Esse repertório divertido e tudo mais. Aqui são os primeiros esboços dela. Né? Deu uma bugada aqui, hein? Mas a gente tá te ouvindo, Larissa. Tá normal aqui. São umas primeiras artes que o Mário Cal fez, pra gente mandou um projetinho, né, da que seria a adaptação e tal. Eu tentando entender quem é a Anne no meu traço. Porque desenhar criança é difícil, cara. E a Anne... Assim, no final eu acho que eu não consegui fazer ela esquisita. Eu acho que ela ficou uma fofa no meu desenho. Quanto mais eu desenhava, mais bonitinha ela ficava. Mas ela começa como uma menina magrela destrambelhada, né? Meio esquisitinha. Ela própria fala que ela não é bonita, mas eu tava tentando encontrar qual é o jeito de fazer essa Anne no meu traço, né? E ela... Aqui tem umas primeiras páginas. E ela envelhece, né? Ainda piora ainda mais para você, né, Mário Cal? Porque ela vai envelhecendo aos pouquinhos ali na história. E ela é muito expressiva, assim. Eu acho que eu fui revisitar um pouco da minha influência do mangá e do cartoon com a Anne, sabe? Tem cenas que é mais o Mario, acho que vamos chamar o Mario tradicional, do Peace, da terapia, mas tem uns momentos que é muito uma coisa nova, sabe, pra mim. Eu tô gostando bastante dessa proposta. Agora mandar aqui
uns lápis seu aqui. Uhum. Não sei se vai dar para enxergar tão bem, né? Porque o lápis está com azul. Tá bem clarinho. Eu geralmente trabalho assim, eu leio o roteiro, eu faço um thumbnail bem pequenininho, um layout de página bem pequeno, bem solto, e depois eu passo para meio que essa moldurinha cinza que vocês estão vendo, ela tem a proporção do livro. Então eu já faço o rascunho na proporção exata que vai ter no livro, e em cima desse lápis azul eu vou escanear ele, e depois eu vou diagramar os quadros e fazer arte final digital. Só que durante a produção da Anne eu percebi que eu precisava melhorar meu desenho do lápis. Então, acho que lá pela... Eu não vou saber lá qual para página frente, que era. Lá para frente, seu lápis está mais definidinho, né? Ele fica mais definido. Eu percebi que eu não estava conseguindo... Aí, ó. Olha, Eu não estava conseguindo fazer arte final direto no lápis não lembrava azul. disso. Olha que coisa. Aí eu comecei a definir mais. Mas eu também estava super à vontade já com os personagens, né? Com a proposta da narrativa. Você vê esse buraco aí na página da esquerda que tem a silhueta da Anne. Não tem nada porque eu desenhei a escola, né? Só que essa escola eu desenhei a partir de uma referência fotográfica. Então eu sabia que certos cenários que são muito específicos eu já não ia desenhar no lápis. Isso acelera um pouquinho a produção, né? Nossa, muito legal, cara. Eu me diverti demais. E haja cena, hein? Que era muita cena. Cena pra um caralho, coisa acontecer. Essa perspectiva do telhado, cara, babei. Essa página é maravilhosa. Ficou bem que legal. essa, inclusive, é uma cena que não tem na série, né? Não tem na série, tem no quadrinho. Eu acho ela bem relevante, inclusive, assim, né? Porque é uma das últimas coisas. A Anne, na história, ela vai cometendo uma série de erros e cada um ensina uma moral para ela, né? E quando ela termina de passar por todos esses erros, é o momento que ela se fecha um pouco. Ela é muito matraquinha, assim, ela para de falar, ela para de romantizar, externar isso, porque ela continua sendo essa pessoa que é super imaginativa e muito romântica, mas ela para de externar. E acho que tem esse momento da história, que é a cena do telhado, e tem a cena do lago, do barco, que elas estão brincando, as meninas lá, que são as últimas lições que ela tem, né? Eu gosto muito que cada uma dessas lições tem uma página-chave ensinando uma coisa para a Anne, assim, uma coisa do desenvolvimento dela muito interessante. Cara, muito legal. E ela é muito corajosa, né? É aquela coisa que só criança tem, né? Que é a ousadia, mas ela tem mais ainda, né? Essa sequência do cabelo, eu me diverti tanto desenhando, cara. Foi tão legal, porque aí eu falei, não, agora eu volto o Mario Kart Dark, né? Eu vou fazer uma cena que parece de terror. Aí tem a coberta e puxa, ela tá assim, com o cabelo, com aquela coisa, uma vela em primeiro plano. Eu assim, não, aqui tem que ter uma vibe mais dark mesmo. Achei que ficou bem divertida essa parte. Essa sequência também é muito emblemática também dela. Ficou ótimo. E, inclusive, depois nas cores, eu pedi para a Fabi deixar mais radioativo, né? Então, não sei se você percebeu que ficou porque assim, as primeiras cores que ela fez dessas páginas estava de boa, né? Tava meio enferrujado, que até a descrição do livro como cabelo, mas ficou muito mais legal radioativo, porque mostra bem mais. Sim. Agora deixa eu mostrar os seus lindos nanquins, Mario Kart, peraí. Os lindos nanquins feitos de pixel. A arte final digital tem... Assim, eu não sei se... Faz tempo, né, que você tá no digital, né? Faz. Eu acho que eu fiz o Quando a Noite Fecha os Olhos, em 2015, foi já totalmente arte final digital. E desde então eu só desenhei o Terapia em papel. Não, mesmo na Nanquim Descartável 4... Sim. Eu lembro que tem uma parte considerável que é que na Nanquim Descartável 4 tem aquela brincadeira de vários estilos que você fez, que ela tá meio... A Ju tá pirando e tal. E ali, uma parte considerável você fez digital, né? Eu fiz digital, Eu acho que era uma questão de prazo também, né? E, tipo, digital ia fazer mais rápido. Mas eu não sei se vocês chegaram a ver, ou a galera que tá assistindo, acompanha meu canal. Eu publiquei uns vídeos, ultimamente, sobre uma questão da minha visão, olho esquerdo e tal. Tá lá, depois vocês assistem. A minha percepção de profundidade, ela é ruim.
né? No meu olho esquerdo tem uma parte do meu campo visual que bugou e não tenho mais, né? Então eu Eita. tô meio zoado com o olho esquerdo. Caramba! Então, mas assim, bom, depois vocês veem o vídeo, é pior e melhor Não do que vocês vi. imaginam, assim, mas o importante é que está tudo bem, né? E o que aconteceu foi que por causa dessa coisa que eu perdi um pouco da visão do olho esquerdo, a minha percepção de profundidade bugou, então eu não vejo em 3D no cinema, por exemplo, não consigo, né? Então, quando eu vou desenhar, cara, é um pouco mais difícil de perceber a ponta das coisas no papel. Então, assim, parece que vocês travaram aqui, hein? Deu uma travadinha. Deu uma travadinha, deu uma travadinha. Mas acho que voltou. Alô, alô? Vocês estão aí? Voltou aqui pra mim, eu tô te ouvindo. Ah, então tá bom. Ó, o Cadu tá falando, é isso aí, cara. Tipo, os irmãos quadrinistas do olho esquerdo zoado, cara. Os piratinhas. Piratas dos quadrinhos. Com tapa-olho agora na Comic Con. Mas sabe, isso prejudicou a minha percepção de profundidade e tal. Ah, Yuri, obrigado, cara. Falou que tá normal agora. Obrigadão, cara. Então, pra mim é mais difícil quando eu tenho o papel e um pincel, um lápis, uma caneta, porque é um pouquinho mais difícil de perceber quando ele encosta no papel. E aí, como eu gosto de usar pincel, e qualquer pressão no pincel altera a espessura do traço, eu levo o dobro do tempo que eu levava antes. E não tem Ctrl+Z, né? E não tem Ctrl+Z? Exatamente. Então, assim, ou eu admito e abro, que é uma coisa que eu tenho pensado, tenho trabalhado isso. Eu abro a possibilidade de um estilo um pouco mais sintético, com linhas menos moduladas, que é uma coisa que me interessa, ou eu faço no digital, porque o digital não tem distância, entendeu? Eu encosto a caneta no vidro da tablet e é isso, acabou, né? Zoom in, zoom out. Então eu desenho muito mais rápido no digital do que eu desenhava antes e desenho muito mais devagar no papel do que eu desenhava antes. Então, assim, antes era igual, agora é totalmente diferente. E aí pra Anne também, tinha prazo, né? Tinha que correr, tinha muita referência de cenário que eu precisava usar. As fotos da casa de Green Gables, que é uma casa real, inclusive, ela existe lá no Canadá. Sim. É legal porque tem muita referência desse cenário, né? Então teve essa mudança aí da minha visão e isso me jogou totalmente pro digital, cara. E tudo bem, sabe? Não vejo problema nenhum. Né? Mas eu prevejo que vai ter uma mudança estética no meu estilo daqui pra frente para desenhar no papel. Esse lance do olho é recente, Cal? Tipo... Mais ou menos. Em 2017, na verdade foi assim, o resumão. Em 2015 eu já percebia que minha visão do olho esquerdo não estava legal. Eu achava que era grau, que era vista cansada, sei lá. Aí investiga, eu só fui descobrir em 2017 que era um problema neurológico, eu tinha um problema no nervo óptico. Não era o olho. E aí que eu descobri que o que eu tinha tinha dado esse problema era um adenoma na hipófise. Então era um tumorzinho benigno na hipófise que cresceu, esmagou o nervo óptico e bugou meu olho. Meu Deus, e pra mexer nisso é melhor não mexer, né? Eu fiz a cirurgia, né? Você fez? Eu fiz. Mas foi super de boa, porque deu pra fazer, tipo, pelo nariz, cara. Uma sonda pelo nariz. E aí eles abrem a base do crânio, entra na hipófise e suga o bichinho que tava lá dentro. Só que era um negócio que tava lá há décadas, porque ele cresce muito devagar, né? Ano a ano. Então chegou um ponto que ele começou a estragar o meu quiasma óptico, né? Que é onde eu aprendi vários termos, né? Os feixes do nervo óptico cruzam e tal. E se deixasse lá, ele ia continuar crescendo e eventualmente eu podia perder a visão inteira do olho esquerdo. Então assim, vamos tirar, né? Tipo, melhor ter um pouco do que não ter nada. E aí eu fiz a cirurgia, deu super certo e tal, mas a visão não voltou 100% porque meio que estrago foi feito, sabe? Melhorou um pouquinho, mas não tudo. Só que essa percepção de espaço ficou prejudicada mesmo. Entendi. Não, e você vê, né? A roteirista falando sobre desenho, né? Tudo bem. Mas, olhando de fora, eu vejo que a galera tem um virtuosismo muito grande com essa parada de desenhar no papel e tal, e o digital veio aí para democratizar algumas coisas, né? Então, eu acho que o seu exemplo é ótimo para explicar isso, né? Sim. E é interessante também, que tudo bem que isso não foi feito na Anne, mas eu sempre, em algum momento de um projeto meu, eu mudo de estilo. Né? Porque tem um sonho, ou porque tem um delírio, ou porque alguma coisa assim.
E eu gosto muito disso. Então, fazer isso no papel sempre foi legal, porque você pega um monte de tinta, mistura os papéis, mistura o pincel, coloca giz, etc. No digital, a princípio eu não tinha como fazer isso. Então, a minha desculpa, por exemplo, para fazer o terapia em papel era, se eu quiser fazer uma aquarela, não tem aquarela no Photoshop. Só que tem agora. Tem no Clip Studio, tem uns negócios incríveis. Então, eu tô testando essa coisa experimental mais com o digital e tem dado uns resultados interessantes. Muito bom. Ó, tá aí a telinha do Nanquim, hein? Pronto. Aí, o lindo Nanquim de Marcal, que não tem Nanquim. Incrivelmente, pouquíssimo preto chapado nessas páginas, pouquíssima sombra projetada. Né? É tipo esse nível de síntese que eu tô falando. Olha essa página, cara. Tem tanta coisa desenhada e ao mesmo tempo não tem aquela overdose de detalhe que geralmente... Andrei, brigadão, cara. Valeu mesmo. E o Cadu tá falando que tem aquarela no Krita. Tem mesmo, Cadu. Tem vários programas hoje em dia. É abismal, assim, o que dá pra fazer com o digital. Mas é interessante pensar que o quadrinho... O Krita deve ser um programa gratuito, né? Porque o Cadu só faz propaganda dos programas gratuitos. O Krita é aberto, né? E é interessante que você... Assim, dá pra contar a mesma coisa, colocar todas as informações, mas sem overdosar. E aí eu fui aprendendo isso gradualmente, né? Porque eu venho de uma influência de quadrinho de super-herói também, né? Quadrinho de aventura, de sci-fi, terror e tal. E aí, de repente, você não colocar uma coisa e perceber que ela não precisa estar lá. Então, é a experiência da minha vida, assim, em rumo a uma síntese que eu ainda não alcancei. Essa página é linda demais. Essa página ficou muito legal. Essa é a icônica, né? Eu acho. É a página icônica do trabalho, assim. Viu? A gente fez essa página e a próxima foi o nosso pitch para a editora, né? A gente fez essas duas páginas. Foi. Aí eu lembro que o Daniel mandou um print da moça da editora falando assim, nossa, que lindo, tá incrível. Eu falei, yes! Não era reação... Chegamos! Eu não queria que a nossa reação fosse, tipo... legal. Tá legal, pode fazer. Tipo, eu queria que eles explodissem de fofura. E, yes! Foi exatamente o que aconteceu. Vou mostrar aquela página, passar aqui para não ficar mostrando tudo. Aquela página do telhado, qual é a página? Aqui, aí. Passou. Não, e o vestido dela nessa... Ai, gente, eu não aguento. O vestido dela tá tão maravilhoso. As meninas e as menininhas lá embaixo, né? Assim, caralho. Desce daí, caralho, você tá louca? A gente só queria fazer um piquenique antes. E é a cena que começa com uma brincando na cerca, né? Isso. Aí ela, isso aí não é nada. Eu faço melhor. Eu faço mais. Vou em cima do telhado. Caceta, menina, tá louca? Sai daí. Ai. Mostrar um pouquinho da cor da Fabi, que não está aqui, mas que merece todo o prestígio do universo, que tá lindo. Ô Yuri, eu concordo com você, enquanto o Daniel pega a página aí para mostrar. Eu sempre falo para os meus alunos de ilustração e de quadrinhos que um dos grandes exemplos é o Picasso, né? A gente vê o final da carreira dele, o final da vida, e fala assim, ele desenha essas coisas tortas, quadradas, super simplificadas e tal, mas a vida dele inteira foi uma jornada rumo à abstração. Né? Eu acho que ele morreu antes de se tornar um abstrato completo. Eu acho que a tendência de muitos artistas é isso. É ir dominando cada vez mais o fundamento, né? E criando cada vez mais a sua própria linguagem. E eventualmente você acaba encontrando um jeito de sintetizar mesmo. Olha lá as cores. Olha a diferença que dá, cara. Muito legal. Cara, eu fico muito intrigada como pessoa que não sabe fazer cores, como que funciona esse glow do brilho do dia, assim. Eu não sei como faz isso, eu acho fantástico. E a nossa icônica página. Na verdade, inclusive, esse projeto, a gente fechou com a editora sem colorista ainda. A gente fechou no Nanquim mesmo. Aí depois que eu fechei com a Fabi. Né? A Fabi entrou depois, né? A Fabi arrebentou. Para quem não conhece a história,
essa sequência inicial, a Anne, ela é trocada pelo orfanato onde ela mora. A família de Green Gables queria um menino para ajudar na colheita da fazenda, né? Porque são 2 irmãos já de idade e eles pediram para adotar um garotinho para fazer companhia e para tocar a fazenda, porque como eles são de idade e não iam deixar para ninguém, eles queriam um menino ali para começar a passar a fazenda para eles. E o orfanato se confunde e manda a Anne. E o Matthew, que é esse senhor que aparece nas páginas, ele é muito lacônico e ele não sabia o que fazer. Então ele resolve levar a menina para casa, porque é uma viagem de trem que a menina fez, mas uma viagem de barco, não tinha como devolver ela no dia para o orfanato, então ele pega e leva ela para casa, né? E essa mas sem saber o que falar, né? Sem saber o que falar, sem ter coragem de falar para ela que tinha sido um engano. Nossa, ela tava tão empolgada, tão feliz. E né? ela tá brilhando, porque ela vai ter uma família, e tudo que ela vê no caminho é lindo. E tem as árvores com as flores, e tudo aquilo é um sonho. E ele vai, em poucas horas de convivência, ele já se apaixona pela menina. E ele não quer mais devolver a menina. Porque ela é muito encantadora, e ela é toda coitada. Uma órfã ali, maltrapilha e tal. E ele já pega um amor muito grande. E essa é a cena que a irmã dele, que é a Marília, ela descobre que a Anne não é o menino que ela estava esperando. Aí ela fica muito brava, porque ela é uma mulher muito séria, muito dura, né? Assim, ela não demonstra afeto, ela é uma mulher muito endurecida pela vida e tal. E aí chega essa coisinha. Aí tudo começa a mudar. Eu gosto muito. Eu sei que a gente tá meio que dando uns spoilers da história, mas a próxima página tem uma sequência que eu gosto muito, que elas tretam muito entre si. Eu gosto muito, tipo, a carinha de inocente sim. Da Anne no primeiro quadro, que ela, tipo, ela tá baqueada assim, pum. Mas então você não me quer, né? E aí ela abre um berreiro. E aí as duas, não, porque você, aquilo lá, quem que é essa menina? Vão embora, vocês não me querem. Cara, assim, a Lari chorou fazendo o roteiro e eu gargalhava pensando nas páginas, cara. Eu ria muito dessas sequências. Ela tem uns momentos muito divertidos, né? Foi muito legal desenhar isso. E essa coisa de falastrona pra cacete, né? Uhum. Vou botar aquela página de novo aqui do telhado. Nossa, tem tantas sequências que eu vou vendo assim as páginas. Essa página. Nossa, linda demais, gente. Que isso. A gente é muito babão, né? A gente tá muito apaixonado pelo próprio trabalho. Eu acho muito legal o contraste que ela dá nessa página, que a Anne tá de azul e tem muito mais vermelho lá embaixo, né? Uhum. E esse fim de tarde, sabe? Não dá, sem condições. Sem condições. Davidson, você vai gostar, viu, cara? Tá bem legal esse tá lindão. E falando do Davidson, a Larissa escreveu o roteiro, mas também fez os balões, que foi um trampo do cão também, para enfiar tanta fala dessa menina do inferno. Tem hora que você gosta dela, mas tem hora que você odeia, né? Que você fala, filha da puta, para de falar, como é que eu vou botar esse balão? Complicado. Aprenda a ser sintética, Anne, pelo amor de Deus. Ela aprende, mas só depois desse livro aí. Só dali pra frente, aí ela aprende a falar menos, mas assim, até chegar lá, gente, nossa, coitada. Ela paga certos preços por falar demais, né? A gente estava comentando da narrativa toda dela, né? O que ela passa de amadurecimento e os 6 livros oficiais que foi a Lucy Maud que escreveu. É um processo de amadurecimento da Anne como personagem também, que ela começa com 11 anos, se eu não me engano. E o último livro, o 6º livro, ela termina com quantos mesmo, Lari? Ela termina com quase 60, né? Quase 60 anos. Com quase 60 anos, Ela tem... A Anne tem 5 filhos. Você imagina essa coisinha tendo 5 filhos? 5, 6 filhos, acho, né? Então. É que eu ainda falta eu ler os 2 últimos. Eu li até o 4, que é o Anne e a Casa dos Sonhos.
Mas no N, a Casa dos Sonhos, ela já tem os primeiros filhos, já, loucura. E ela é muito jovem ainda, né? Ela tá com 24, 25 anos. Uhum. Mas sabe o que eu acho muito legal? Eu acho que o seriado potencializa mais isso, porque é óbvio que é um produto do nosso tempo, né? Uhum. E tem um viés específico, e o livro é de 1908, né? O primeiro, é muito antigo. Ela era muito à frente do tempo dela no começo, né? Lá quando ela foi originalmente publicada. E ela faz coisas que as meninas não faziam na época, né? Ela vai estudar na faculdade, né? Ela trabalha na fazenda. Ela é muito mais moderna. Ela tem algo tipo tão moderno quanto a Capitu, sabe? Que é tipo, comparado às mulheres daquele tempo e das personagens que eram escritas naquele tempo, ela tava muito à frente. Dá para dizer até que é um proto-feminismo, assim, eu acho, porque apesar da gente não ter questão no livro, no Canadá naquela época tinham questões raciais, tinham questões sociais muito complicadas, mas ela não fala no livro sobre isso, né? Tanto que tem algumas outras autoras que fizeram livros da série depois, que até abordam questões como escravidão, como assassinatos de indígenas e tal, que isso estava rolando ao mesmo tempo da Anne, mas a Lucy não aborda isso, né? Mas ainda não abordando isso, a Lucy fala, porque a Anne era ruiva, né? Em muitos lugares do norte do globo, né, houveram perseguições a pessoas ruivas porque elas eram diferentes, né? Então, ela não aborda a questão racial que existia na época, mas ela aborda essa coisa de não vou falar que é uma questão racial, mas é uma questão de aparência mesmo, né? O tempo todo se fala, né? Quando é uma personagem gorda, isso é um problema. Tem essas questõezinhas assim que ela fala, né? Não é, obviamente, é um produto, como você disse, é um produto do tempo dela, que é 1900 e pouco, mas existe já um começo de abordagem, assim, né? Essa questão da Anne ser ruiva, ela tem uma sequência que ela pinta o cabelo com uma tinta que um mercador passou, porque ela não se aceita ruiva, porque ela sofre bullying por causa disso, né? Então se fala já um pouco disso, assim, nessa época que a galera nem sequer pensava nisso, né? E é muito interessante. E outra coisa que também é interessante da Anne é que, quer dizer, eu vou falar aqui como alguém que não tem um conhecimento ultra vasto sobre literatura e tudo mais, mas não é comum você pegar uma série de livros com personagens envelhecendo, assim, durante, né, os livros. A gente tá tão acostumado com sei lá, o Calvin é sempre criança, a Mônica é sempre criança, o Mickey e o Donald são sempre daquela mesma idade. E assim, eu citaria Harry Potter, mas tipo, tem todos os problemas atuais com a J.K., né? Mas é uma série de personagens que envelhecem. Eu acho que isso... Isso é muito interessante. Eu vi isso recentemente, né? Nessa coisa do YA, do Harry Potter, do Percy Jackson, do Crepúsculo, que os personagens têm uma jornada que você sabe, olha, eles envelheceram tanto tempo. E a Anne envelhece uma vida, né? A história da vida dela. Inteira. Gente, perdão, eu preciso ir para uma outra live, mas estejam à vontade. Eu vou falar tchau para quem está aqui. E a partir de daqui a pouco eu vou estar lá no meu canal, Zapata Edições, falando de uma outra adaptação literária com o Ricardo Souza, Pedro Cunhama e Zé Wellington. Quem quiser aparece lá, desculpa. Já estou. Valeu, Daniel. Valeu pela presença. Beijos. Valeu. Até daqui a pouco, quando eu descer. Daqui a pouco. A gente continua o papo um pouquinho, Lari. Tem uma pergunta aqui do Davidson. Se a gente usou alguma influência do seriado na HQ ou se foi focado unicamente nos livros mesmo. Fala sobre o roteiro, Lari. Depois sobre o roteiro em si, eu busquei mais seguir o livro, que é bem diferente da série. A série, ela atualiza muitas coisas, insere personagens novos que não tem nos livros, enfim. Eu acredito que se a gente fosse por esse lado, para a editora, não seria legal, entendeu? Eles acham que não entenderiam. Não sei, porque muda muito. Eu sei que poderia agradar, mas talvez fosse... Eu pensei até numa coisa de ser considerado o plágio da série, que é um produto que não está em domínio público, né? A série acabou de sair e o livro já está em domínio público, por isso até que a gente trabalhou com ele, né?
Então, o que eu acho que pode ter de referência bastante é mais pro Cal, que é a aparência dos personagens, os figurinos, algumas coisas nesse sentido, eu acho que a gente usou mais no visual do que na história em si, né? Uhum. Deixa eu achar uma coisinha aqui para mostrar, então. Peraí, nossa, eu sou organizado no computador, mas tem pasta demais aqui. Anne, É bom sinal, senão você está trabalhando bastante. rascunhos, referências. Bom, eu vou compartilhar aqui, então, daí eu falo para vocês essa questão. Compartilhar tela, tela 2, foi. Aí. Esse foi o primeiro desenho finalizado que eu fiz da Anne. Foi meio que o meu teste para ser o desenhista da série, né? E dá, assim, é meio desenho e tal, mas acho que ela tá com o olho muito grande, ficou meio com cara de mangá e tal, mas esse foi o primeiro desenho que eu fiz. Mas, respondendo o Davidson, então, e já puxando isso, eu não tinha assistido o seriado Netflix ainda. Eu assisti com cautela enquanto eu desenhava. Eu não cheguei a terminar o seriado, eu vi só até o meio da segunda temporada. Eu percebo que, assim como no Dom Casmurro, quando eu desenhei, qualquer estímulo visual faz parte do seu repertório. Não tem como fugir, né? Então eu queria entender os personagens antes de ver atores e atrizes interpretando eles. Ou outros ilustradores. Mas é muito difícil de você fugir disso quando a Anne estava tão no hype, né? Então, assim, era no Twitter, abri o Netflix, tinha a Anne lá, então eu tinha plena consciência do visual da atriz, né? Então eu tentei não me focar tanto em questão dos atores. Mas para cenário, cara, foi crucial assistir a série. Eu tava falando que a casa de Green Gables, ela existe ainda, ela pode ser visitada lá no Canadá e tal. Eu não sei se é a casa original ou é uma réplica dela, né? Mas dá para achar bastante foto dela, dos filmes e do seriado e da casa real. Então isso me ajudou bastante. Mas o interior da casa é um pouco mais difícil. A escola que ela frequenta, eu usei a mesma do seriado. A igreja que ela vai, eu fui pegar do seriado. A cidade que ela frequenta, eu fui pegar do seriado. Porque, assim, eu confesso, eu sou um desenhista relativamente preguiçoso para cenário. Eu gosto de personagem e de atuação de personagem, mas desenhar cenário complexo é meio chato, né? Então, era De muito bom. época ainda? De época, Que não de é época. brasileiro, meu Deus, velho. Então, tem tudo isso, né? Assim, não é a roupa que a gente usa, não é a arquitetura que a gente está acostumado a ver. E não é a vegetação, cara, sabe? Eu fui pesquisar, né? Porque tinha lá a Anne colhe bétulas. Aí ela passa por arbustos floridos. Eu assim, o que é essas coisas, velho? Sei lá. E aí eu fui pesquisar e aí você aprende, né? Tipo, o código visual daquele tipo de planta e tal. Mas assim, do mesmo jeito que eu fiz com o Dom Casmurro, que eu não sou carioca, nunca vivi no Rio, e eu só fui pro Rio depois de já ter desenhado praticamente tudo do Dom Casmurro, né? Então, você recorre à referência, à foto, a uma ou outra coisa de adaptação, mas em termos de atores, eu prefiro elencar o meu próprio elenco, né? Eu prefiro o meu casting, né? Só que na Anne, o que aconteceu? Eu recebi essa referência do Alex. Então, quando eu entrei no Sim, projeto sim. para fazer o quadrinho, o Alex já estava ilustrando os livros da Anne, que também teve o briefing, né? Uma adaptação da Larissa. Então, a ideia era tentar seguir mais ou menos o que o Alex já tinha criado. Então, eu estava tentando trazer essa Anne do Alex para o meu universo estético. Então, como é eu desenhar esse humano que habita no universo do Alex. Então, eu falo para os meus alunos assim, o estilo de um autor, de um artista, é um jeito de ver a realidade. É como se você estivesse no Spider-Verse e você vai pro universo do Miles Morales e lá é tudo meio grafite, com glitches e tal. Aquele é o normal. A hora que você vem para a vida real aqui, carne e osso, é outro normal. Então, quando a gente pega para adaptar, por exemplo, o Cebolinha para o meu estilo, ele não pode ser como ele é no meu mundo, porque senão ele vai ser uma aberração anatômica. Ele tem que ser o que ele é conceitual. Ou seja, um moleque de 7 anos, com o cabelinho arrepiado e tal. Então foi isso que eu fiz com a Anne. Então o Alex me mandou, né, a Anne. Aqui a gente tem a Marilla, o Matthew e a Rachel Lind. A Diana e o Gilbert.
que são os personagens principais dessa narrativa da Anne. Todos os outros personagens eu meio que inventei, né? E é um pouquinho puxado, né, do vestuário, do cabelo, é puxado do seriado, mas os atores eu tentei encontrar a partir da descrição que a Larissa fez, porque alguns personagens têm uma descrição específica, né? Tipo, fulana é loirinha e magrela, outra é mais gordinha, com cara de briguenta. Mas isso é bem ainda abstrato, então o elenco eu fiz trazendo o universo estético do Alex pro meu portal dimensional e virou o que eu desenhei, sabe? Sim. O Yuri perguntou aqui pra gente o que foi mais desafiador, mais difícil. Cara, no roteiro foi isso que a gente estava falando. A Anne fala 3, 4, 5 páginas sem parar. E assim, muita abstração, muita coisa, e resumir isso em balões. É sempre, de adaptação literária, gente, é sempre um desafio, mas a Anne, assim, uma matraquinha, ela fala muito quando ela é criança, então foi muito difícil. Eu e o Daniel, a gente brigou algumas vezes, porque eu achava que tinham coisas importantes que não tinha que tirar, que eu tive que tirar, e foi isso, entendeu? Isso é uma das coisas. Outra coisa foi ter que selecionar cenas, porque tem cenas muito incríveis do livro que não entraram no quadrinho, porque a gente só tinha 92 páginas, entendeu? E o que foi mais prazeroso? Aproveitando o E o mais prazeroso é que, assim, eu racionalmente, eu não sei fazer humor. Eu sou uma pessoa engraçada no meu diálogo, faço piadinha, mas eu não tenho o menor trejeito, capete para escrever humor. E a Anne tem passagens muito bem humoradas, né? Então, acho que foi muito gostoso explorar esse lado de humor que eu não tinha. Eu nunca tinha escrito nada engraçado, assim, e consegui fazer coisas engraçadas no roteiro, e foi muito legal, foi muito divertido de desenvolver. Pronto, voltei. Bom, para mim, desafiador, difícil, eu acho que é mais a questão da ambientação de época, com vestuário, com a arquitetura toda, que é bem, que a gente acabou de comentar, é bem deslocado do que eu tenho de experiência de vida. Mas, assim, é uma coisa que a gente dá conta, entendeu? A gente faz dar certo. Até porque a gente tem que pensar que uma adaptação nunca é... É impossível você adaptar um texto para um quadrinho e não interferir enquanto autor. Né? Eu aprendi isso em todas as coisas que eu já adaptei letra de música para quadrinho, poema para quadrinho, literatura para quadrinho, por aí vai. Sempre vai ter alguma coisa. Então essa é a nossa Anne. E a nossa Anne é a Anne adaptada por brasileiros. Né? Então, assim, tem algumas coisinhas aí que talvez uma árvore que eu inventei no cenário, talvez ela não tenha naquela região do Canadá, mas, tipo, só um canadense que mora lá iria saber e provavelmente ele não vai ver esse livro, não sei. Enfim. Então, para mim, o desafio maior foi isso. Porque trabalhar em equipe sempre foi muito legal, eu gosto muito de trabalhar em equipe, né? E eu gosto de colaborar também, né? Tipo, de dar ideias e tudo mais. Mas dessa vez, assim, até por uma questão do tempo, né? Eu tava desenhando coisas para Guará ao mesmo tempo. Eu não saberia como colaborar no roteiro da Anne, né, na adaptação. Então eu falei, não, a Lari tá fazendo um trabalho excelente, eu vou focar no desenho. E aí o desenho me trouxe esses problemas para resolver, né? E agora, o prazeroso, cara, foi... eu vou falar de duas coisas, tá? Duas coisas. Uma delas é artística e a outra é de cunho profissional. Tá? Tipo, profissional no sentido burocrático, talvez. Prazeroso, cara, desenhar é que é muito gostoso de desenhar, Anne. Essa coisa expressiva. A Lari falou de humor, né? Tipo, eu me considero um cara com senso de humor também. E eu acho que eu até consigo desenhar coisas engraçadas, mas que exigem um exagero que o realismo não permite. Então foi sei lá, uma oportunidade de explorar um lado do meu desenho que eu sabia que estava lá, mas que nas minhas histórias, né, nos meus projetos, geralmente não tem como entrar. Né? Tipo, como eu vou pôr uma passagem visualmente engraçada no monstruário? Tipo, meio que não cabe, né? Se bem que no Saruê até tem umas coisas engraçadas, mas aí a história é mais leve, né? Então foi legal explorar
foi muito prazeroso explorar essa coisa de síntese, de humor, né, e de um personagem que é muito cênico. Isso é divertidíssimo de desenhar. E agora a parte burocrática, cara, vou te confessar, foi muito prazeroso ser pago para fazer quadrinhos. Pô, bom demais, hein? Não é, Larissa? Isso aí, cara, olha, eu vou te falar que ganhar pra fazer. Eu fico pensando assim, pô, ganhar dinheiro fazendo quadrinhos é uma realidade. É da hora. Eu gosto. A gente pensa assim, quem diria, né? Quem diria que dá para fazer quadrinhos e ser pago, né? Pô, ser pagar conta, guardar dinheiro, porque eu fiz quadrinhos, gente, aconteceu. Sim. E veio numa época muito, muito interessante, eu acho. Não sei se para Larissa foi assim também, mas quando veio essa coisa da pandemia, no começo eu comecei a ficar bem aterrorizado, porque eu pensei, cara, eu sou professor, né? A escola fechou por causa da pandemia, depois reabriu, né? Não fechou para sempre, mas e a gente foi se entendendo com aulas online para fazer dar certo e tal, e as contas não param, né? E aí eu pensei, cara, se os alunos começam a sair e a escola, né, tipo, sei lá, Deus livre, ela vai falir e tal, o que eu vou fazer? É um risco, todo negócio correu esse risco, assim, né? Se não conseguir Sim. se adaptar e tal. E eu sei que vários não conseguiram, né? Enfim, olha aí. Opa, vendas, falando legal. em boletos. Agradeço. Vendas, opa. Falando em vendas, muito obrigado. Então, eu estava muito preocupado com essa questão de me manter e tal. Por incrível que pareça, cara, sem evento presencial, né? Sem aulas presenciais e com o número de alunos meio que oscilando para caindo e tal, em 2020 para 2021 foi o ano em que eu mais consegui fazer quadrinhos profissionalmente. Eu entrei na Guará, né, a editora Guará, aliás, abraço pro Rafa e pra galera da Guará, para fazer arte final de alguns quadrinhos. Tá sendo super divertido e na Guará existe um esquema de ser pago por página. Eu pensei, bom, tá, interessante, né? Não é a minha história, não é a minha estética, mas foi uma puta experiência legal para fazer arte final no desenho dos artistas, né? Tipo, quadrinho de sci-fi também, super legal. E aí veio a Anne, também nessa coisa, olha, tem um pagamento e tal, por página, etc. E aí eu me peguei pensando, cara, será que eu dou conta de fazer tudo isso ao mesmo tempo? Dar aula, correr atrás de freela, fazer o canal, né? Vídeo pro canal. Eu tava com medo de não dar conta, mas aí quando eu me toquei que eu tava questionando o que eu busquei a minha vida inteira, que é viver de quadrinhos, né? Ser pago, ou assim, né? Por vender os quadrinhos que eu produzo, fazer catarse, essas coisas, mas o grande dilema era esse. Porra, cara, eu sempre quis isso, né? Fora que é uma equipe incrível, fora que é um quadrinho super legal de fazer, fora que eu tenho tempo. E todos somos muito bonitos, tá tudo queria alinhado. fazer Então, esse parênteses por pior que também. tenha sido a pandemia, claro, né? Tipo, uma equipe gatíssima, né? Desculpa, é uma piadinha só. Deu super certo, cara. Então, assim, prazeroso pra caramba, sabe, Yuri? Foi. E assim, parte da gente querer retomar e fazer a Anne 2, 3, 4, 5, 6, etc., não é também querer parecer um mercenário, mas, cara, ia ser muito legal saber que eu posso trabalhar com quadrinhos com uma equipe bacana, com uma personagem que eu gosto, que hoje eu já amo a Anne, por mais tempo e poder dedicar a minha energia para isso, né? Que é o que eu quero pela minha vida inteira, eu quero fazer quadrinho, né? Então isso foi chef's kiss, cara. Foi bom demais. Bom demais. Então, é isso, né, Cal? Ai, eu tô muito feliz com esse trabalho, tô muito feliz de poder lançar ele na CCXP, né? Também, cara. Olha lá, o Davidson tá falando. Então, eu acho que você sentiu isso também, né, cara? A gente poder confiar que os nossos projetos vão ter uma entrada, ou tem um edital, ou tem um concurso, ou tem um financiamento coletivo. Aliás, falando em financiamento coletivo, o Catarse do Terapia tá rolando. Apoiem lá o projeto, porque faltam 5 dias ainda para terminar o prazo. Tô aqui, ó, torcendo pra caramba pra dar certo. Porque assim, se é pra fazer sem ganhar nada, eu vou fazer o meu, sozinho, no meu ritmo. Mas assim, cara... Por diversão, né? Por diversão, né? E aí, a hora que publicar, a gente vê como é que faz, leva no evento e tal. Mas, assim, existe sim a possibilidade de um mercado de quadrinhos mais sólido,
mais rentável, que abraça todo mundo e que as pessoas podem confiar que elas podem ganhar dinheiro para fazer quadrinhos. Seja como for, seja direito autoral, seja edital, seja page rate, né, work for hire, o que quer que seja, dá para fazer. A única coisa assim que me preocupa é que a gente está vivendo um momento tão sombrio e falta a formação de leitores. Isso me deixa bem preocupada. Mas eu acho que à medida que a gente vai trabalhando e lançando as coisas, as pessoas enxergam uma possibilidade, né? Então, por isso que os editais são tão importantes, né? A preocupação das editoras e tudo mais. Então, eu vejo, eu mesmo nesse momento bizarro que a gente está vivendo, eu tenho muita esperança de que a gente vai se solidificar como um mercado, que as pessoas conseguem trabalhar fazendo isso e que as nossas obras sejam adaptadas para o audiovisual, que eu mais desejo para todo mundo, entendeu? Isso com certeza. Tá assim, a gente tá vendo isso acontecer com outras obras, a gente tá vendo a Netflix investir pesado em produção, inclusive no Brasil, né, de animação, de seriados. É bem possível, A gente só tem que, assim, eu digo a gente porque é uma coisa que vai ter que ser coletivo mesmo, a gente só tem que virar essa realidade bizarra dos últimos anos e tirar os lixos que estão lá no poder, porque, né, não dá. Não deu, não dava antes, né? Mas infelizmente aconteceu e agora a gente tem que tirar esses mané de lá. Só falta um ano, Cal. Só falta um ano. Falta um ano. A gente aguentou até aqui, né? E a Anne ajudou, né? A Anne ajudou bastante, em vários sentidos. Mas é isso, gente. Vamos encerrando. É isso, galera. Obrigado pela presença, meus queridos. O Yuri tá falando. Formação de leitores é uma via de mão dupla total. É isso aí, cara. É exatamente isso. E a gente tá aqui, alguns há mais tempo do que outros, mas a gente tá aqui batalhando pelo quadrinho brasileiro. E a gente é teimoso, a gente se recusa a se sentir derrotado. Eu adoro essa palavra. Eu sou teimosa. Isso. Vou continuar sendo teimosa. Né? Quadrinistas, em essência, todos são teimosos. Uhum. Aliás, falando em teimosia, tem um texto da Larissa na newsletter dela sobre ser teimosia e tudo mais. Assinem a newsletter dela, que é muito da hora. Assinem a minha também, tá? Rola um esforço aí pra fazer um textinho. Onde é que é a sua newsletter? Que eu não assinei a sua newsletter. Que eu não li. Eu tenho o link aqui. E agora? Deixa eu pegar o link. A minha newsletter, gente, vocês conseguem. Se vocês acessarem meu Twitter, tem um destaquezinho logo abaixo do meu perfil. É só clicar lá. É @LarissaPalmieri. É só clicar lá que vocês conseguem assinar a newsletter. Eu vou colocar o link aqui no chat para vocês. Esse linkzinho aí leva direto para assinar a newsletter. Na dúvida, entra no mariocal.com.br e vai ter lá no menuzinho newsletter também. Toda semana vai um textinho cheio de coração para vocês. O Cadu, sou contra a newsletter. Por quê, Cadu? Ai, obrigada, Sorcerus. Eu sei quem é você, Sorcerus. O nome me fugiu. Mas obrigada, querido. Muito obrigada por estar assistindo aqui na live, viu? Valeu pelo apoio. Cadu, pensa que a nossa newsletter é praticamente um blog, cara. Só que a minha é um blog. A minha também. Não é essa newsletter que eu faço no Twitter, você consegue acessar pela web para ler. É bem legal. Uhum. Bom, então é isso, gente. Obrigado pela presença, queridos. Assinem nossa newsletter, comprem nossos quadrinhos, divulguem nossos projetos e se cuidem também. Ainda não acabou o rolê da pandemia, mas estamos juntos e a gente vai ganhar disso com certeza. Isso aí, gente. Valeu, muito, muito obrigada. larissapalmieri.com.br ou @larissapalmieri. Valeu? É isso, gente. Obrigada, Mário. Valeu, Lari. Obrigado você. Bom restinho de evento aí. Vamos que vamos. Valeu para você também, querido. Valeu, beijos. Até mais. Beijo. Tchau, tchau. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido a conversa. Vale dizer que a Anne de Green Gables já está disponível na nossa... Vale dizer que a Anne já está disponível na minha loja. Se você quiser o seu exemplar, ele vai autografado com um desenhinho. E aí, se você ler, eu espero que você se divirta tanto com a leitura quanto a gente se divertiu produzindo, como deu pra ver nesse bate-papo. Então é isso, galera. Obrigado pela presença. Até o próximo vídeo. Fiquem bem e mantenham-se criativos e apaixonados sempre. Um abraço e tchau!